Cara, eu tava pensando em fazer biologia, prestar o vestibular para biologia, mas me falaram que tem uma disciplina chamada de bioquímica que é super densa, super difícil. Cara, eu sou formado em biologia e posso dizer que sim, existe essa bioquímica, mas qualquer área da saúde que você for estudar, você vai seguir por ela. Ei, se você quer saber mais sobre bioquímica, eu me chamo Ruben, sou professor de biologia do canal Biologia do Bem e te intimo. Bora estudar comigo? E então, vamos para a nossa aula 1 do módulo 2 aqui do canal. Esse módulo é importantíssimo, é um dos módulos que mais aparece nas provas de biologia, seja ela qual for, a qual nível for. O ensino superior, ensino médio e ensino fundamental, que ainda chama-se ciências, a bioquímica está presente. E a bioquímica é o título desse módulo 2. Te convido a acompanhar todas as aulas desse módulo, que são fundamentais em contextos das outras áreas da biologia ou na bioquímica na sua essência. Então eu te convido a acompanhar todas as aulas. Esta se trata da primeira. Vamos comigo? Introdução à bioquímica. Eu quero uma aula rápida. Eu quero uma aula que você se situe do que estamos falando, porque nós teremos aulas de cada elemento que eu for discutindo ao longo dessa primeira. Então se liga aqui comigo. Introdução à bioquímica. Estudo da química nos seres vivos. Então entenda uma coisa, você tem uma mistura clássica que o nome já te conta, bio, vida, seres vivos, química é a essência da química. E a gente sabe que todos os seres vivos são constituídos por células. E na essência a célula é formada por moléculas. Vamos lembrar dos níveis de organização do ser? Um átomo, que seria a menor unidade, a menor constituinte da matéria. Você que estuda química já é um pouco mais discutível isso, mas em termos biológicos, bioquímicos, o átomo seria o início, que gera uma molécula em suas ligações covalentes, ligações iônicas, enfim, gerando uma organela e as organelas se organizando, formando uma célula. Então a célula, a comunidade básica do ser vivo, é formada por moléculas direta e indiretamente. E daí dentro dessas moléculas eu já coloco para vocês os dois grupos principais, porque eu tenho que classificar essas moléculas. Eu classifico elas como inorgânicas e como orgânicas. É fundamental que você copie esse esquema nos seus resumos, no seu caderno, eu não sei se você usa um fichário, utilize canetas coloridas, o seu cérebro assimila melhor assim. Escreva, não basta só escutar a aula, escreva o esquema e também, logicamente, os exercícios posteriormente. É fundamental ver como que isso é cobrado. Tranquilo? Nas moléculas inorgânicas, você tem uma molécula mais simples, onde o carbono não forma cadeias com o hidrogênio. Eu vejo por aí na internet e em muitos materiais didáticos, apostilas de cursinho muitas vezes, encurtando esse conceito e ocasionando um problema de interpretação. E às vezes o vestíbulo acaba errando na prova, o concurseiro acaba errando na sua prova. Na verdade, uma substância inorgânica não é aquela que não tem carbonos, porque um exemplo é o gás carbônico. O CO2, veja que tem carbono. Então eu falar para você que a substância inorgânica é aquela que não tem carbono, é incompleto o conceito. Então cuidado. São moléculas simples onde o carbono e o hidrogênio não estão na mesma molécula e não formam cadeias. Professor, mas espera aí. Todas as moléculas inorgânicas têm carbono? Aí que tá. Não. As moléculas inorgânicas podem ou não ter carbonos. Se tiver carbono, ele não está formando cadeia e não está se unindo com o hidrogênio. Isso é uma molécula inorgânica. Elas são bem mais simples. Geralmente elas são a base para a formação de moléculas orgânicas num processo fotossintético, por exemplo. Ai, professor, realmente a fotossíntese, eu acho que o professor comentou comigo alguma coisa. Sim, a fotossíntese ele é um processo que pega a inorgânica e forma complexas moléculas orgânicas. Ah, que lindo! Exatamente, é ótimo, é maravilhosa a biologia, vem comigo. O que mais nas moléculas inorgânicas? É que geralmente tem origem mineral. Eu coloco esse geralmente porque o gás carbônico é fruto do metabolismo do próprio ser vivo. Então, geralmente,
Beleza? E os exemplos: a água é o fundamental constituinte do nosso corpo e de todos os seres vivos, sais minerais, e eu coloco o gás carbônico aqui e presta atenção nisso, porque ele tem carbono. Então, ó, presta atenção, esse conceito tá bem legal aqui para você, anote certinho no teu caderno. Se ficou com dúvida nesse início, professor, eu tenho um questionamento aqui, ó, eu ainda não entendi direito, o professor falou assim, eu li no material assado, e aí, como é que nós fazemos? Deixe nos comentários aqui, vamos trocar essa ideia? Vamos trocar? Já aproveita se gostou do esquema, deixe seu like para apoiar o projeto, assim eu consigo levar cada vez mais qualidade aí para vocês. Tranquilo? Vem comigo. Nas orgânicas. As orgânicas são moléculas complexas, onde a presença do carbono e hidrogênio são indispensáveis. Se eu estou falando em orgânicas, eu estou falando em carbono. Já vai ver a importância do carbono aqui na sequência do esquema. Mas ela está associada ao hidrogênio, caracterizando a molécula orgânica. E sim, se eles estão juntos, estão formando cadeias complexas. E no meio dessa complexidade, desse conjunto de carbonos, eu tenho energia armazenada muitas vezes. E geralmente é dessas moléculas orgânicas que o nosso corpo extrai a energia para se manter vivo. Num processo chamado de respiração celular, que é lindo, mas eu vou falar mais adiante para você. Nas aulas mais sequentes, eu preciso dessa base bem sólida para chegar na respiração celular, que é um processo bioquímico fundamental para a nossa vida e de todos os seres vivos. Sacou? Então vem comigo. Geralmente, as moléculas orgânicas têm origem animal ou vegetal, originada pelo metabolismo deles. O vegetal, como sendo um ser autotrófico, fixa as moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas complexas. Geralmente gás carbônico, água com luz, formando a glicose, que é um tipo de glicídio, um carboidrato, que é o principal produto da fotossíntese. E esse produto fornece a base da cadeia alimentar de todos os ecossistemas do planeta. São seres produtores de matéria orgânica, olha que lindo! Eu me empolgo, eu acho sensacional isso. Vem comigo. E no caso dos animais, eles são consumidores da matéria. Que legal! Sim, é sensacional! Não deixa eu me empolgar sozinho, se empolgue junto comigo. Se empolgue junto comigo. Deixa nos comentários que, professor, isso mexeu comigo também. Ou não mexeu também, coloque nos comentários. Os exemplos. O carboidrato que eu já citei, gordura, lipídio, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos são as principais moléculas orgânicas mais complexas. Legal, fechou essa primeira etapa? Mas veja bem, dentro dessas moléculas eu tenho alguns elementos que formam essas moléculas, porque as moléculas são formadas de átomos. Então você vê os constituintes aqui, ó, que formam a molécula complexa. Vem comigo. Você tem o seguinte aqui, ó, elementos imprescindíveis. E geralmente nos materiais didáticos aparecem com a sigla CHOMPS. Pensou em elementos que formam a estrutura fundamental dos seres vivos? Pense no CHOMPS. O que é CHOMPS? C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P, que na verdade vem de inglês, de fosfato, que vem com pH, né? Então eu coloquei o F aqui, ó, fósforo, e aqui eu tenho o S, do enxofre, que também vem da sigla da tabela periódica, na verdade, o P e o S, e é o enxofre. Beleza? Entenda uma coisa, que esses elementos são imprescindíveis, tanto que 98% do seu corpo, do meu corpo, da sua mãe, do seu pai, do seu cachorro, da sua samambaia na garagem da sua casa, é feita por esses elementos do CHOMPS. Que legal! Quer dizer que quando eu olho, estou fazendo uma selfie com o celular, eu estou olhando 98% de CHOMPS? Sim! Professor, eu sou um CHOMPS, então 98% só. Vem comigo. Seguindo, para que serve o carbono? Principalmente compostos orgânicos, eu vou falar mais adiante sobre ele. O hidrogênio com oxigênio se unindo formando a molécula de água. O nitrogênio, principalmente aminoácidos, que é a base de formação de proteínas do organismo. O fósforo tem a ver com o ATP, adenosina trifosfato, que é energia metabólica. As membranas, os ossos. E o enxofre, principalmente proteínas e as reações metabólicas do nosso organismo. Beleza? Guarde o CHOMPS, escreve no caderno, para de ter preguiça. Achou legal o esquemão colorido? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você vai receber a aula que está chegando em primeira mão.
e assim você apoia o projeto. É grátis e você apoia a educação. Se estimula eu a fazer mais material de qualidade aí para você. Beleza? Então vem comigo. Seguindo, eu montei um gráfico aqui no centro em que eu evidencio um aspecto fundamental e caidor de prova, que é o seguinte: a água é o principal componente dos metabolismos dos organismos. 75% de água em média tem dentro de um corpo de um ser vivo. Isso é variável, porque você pega, por exemplo, uma água viva, aquela medusa lá no filo dos quinidários, nos animais, é 97, 98% do corpinho daquele animal é água. Então isso é variável. A média é 75%. Qual é a segunda molécula que mais presente no corpo? Proteínas, seguida de lipídios, glicídios, que são conhecidos também como carboidratos, os sais minerais. Eu não coloquei a percentagem aqui porque é discutível isso, certo? Cada material diz uma coisa, dependendo do organismo varia muito com a idade, com a atividade metabólica, enfim, com o habitat dele, varia muito. Então eu não coloquei o número, porque eu não quero que você decore o número. Eu quero que você entenda só qual tem maior quantidade. E esse em branquinho que eu deixei aqui são outras moléculas, como ácidos nucleicos, como as vitaminas, que eu citei aqui nesse lado da tabela das orgânicas. Tranquilo? Presta atenção agora que é um bizu do menininho pra vocês. Quem é menininho? Eu. Vem aqui, ó. Eu sou menininho. Ai, menininho. Vem com o menininho. Ei, vem comigo. Atenção. Se perguntar na tua prova, qual é o principal componente do corpo? Água. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. A vida como a gente conhece é dependente totalmente da água. Não esqueça disso. Mas olha a sacanagem. Olha a sacanagem. Mas qual é o principal componente orgânico? Marquei água, professor. Encheu o maiô. Errou na prova. Porque, olha a sacanagem. Qual é o principal componente do organismo? A água. Mas qual é o principal componente orgânico do organismo? Aí são proteínas. E isso ainda é discutível quando eu falo em animais ou plantas. Nos animais, indiscutivelmente, são proteínas. As orgânicas mais frequentes, mais importantes. A água continua sendo em ambos os organismos. Só que a orgânica, note que a água cai fora, porque a água é uma molécula inorgânica. Por que eu falo que é discutível nos vegetais? Porque dependendo da situação eu posso considerar os carboidratos. Principalmente em vegetais que armazenam muito carboidrato. Ele tem maior quantidade de carboidrato. Então cuidado na hora da assertiva da tua prova. Pode aparecer que proteínas nos animais é o componente orgânico mais presente e pode aparecer que nos vegetais seja o carboidrato. Então tome cuidado, leia bem a assertiva de prova. Elas adoram dar rasteira em você. Fique ligado. Fique ligada. Tranquilo? Tá aqui dada a dica, o bizu do menininho. E para fechar nossa aula, para não ficar muito comprida, eu tenho o seguinte. Dentre essas moléculas, as duas principais inorgânicas e essas três principais orgânicas, um pouquinho das suas funções primordiais. A gente vai citar, vai ter aula de água, vai ser a aula 2, vai ter aula de sais, no mesmo módulo 2 que estamos falando agora. Acompanhe essas aulas, vale a pena um a um. Proteínas, vai ter aula, glicídio e lipídio. Beleza? Assim como ácidos nucleicos e vitaminas. Mas só como uma introdução à botânica, para você ter um mapa, um ponto de partida da onde entender esse assunto, importantíssima essa aula. Mas vamos lá. Para que serve a água? Principalmente controle de temperatura interna do corpo, principalmente em nós mamíferos que temos sangue com temperatura constante, sangue quente, entre aspas. Solvente universal de reações químicas. No caso dos sais minerais, diversas funções, a gente vai falar na aula de sais, são vários, é uma aula densa de conteúdo, então eu vou deixar reservado um tempo específico para essa molécula inorgânica. Proteínas, tem função hormonal, de defesa, as imunoglobulinas, eu estou gravando essa aula aqui em outubro de 2020, eu não sei qual é o ano que você está assistindo, qual é o mês que você está assistindo essa aula, mas estamos em quarentena de Covid-19 ainda, por causa da pandemia global. Veja o seguinte, nós estamos procurando uma defesa contra esse vírus, e a defesa é feita por uma proteína, principalmente os anticorpos, as imunoglobulinas.
Vamos falar sobre isso na aula específica de proteínas. Mas olha que legal! Sem contar a função estrutural nas membranas biológicas também. Carboidrato, energia do metabolismo principal. Lipídios, isolante térmico, a gordura do corpo, assim como reserva de energia. Comi muito, gastei pouco, o corpo armazena a energia na forma de lipídios. E eu não preciso nem contar para você que o ácido nucleico é fundamental, pois são DNAs e RNAs. Toda a informação do ser está contido nessa molécula orgânica. E vitaminas, no mesmo jeitão de sais minerais, com muita densidade de nomes e aplicações gigantescas, vai ter uma aula específica só para elas. Beleza? Agradeço a sua visualização do vídeo como um todo. Se você perdeu algum detalhe, volta, assiste de novo, compartilha com os colegas. Se te ajudou, vai ajudá-los também. Conto com o seu like aqui para apoiar o projeto. E tá assistindo a aula? Me marca no Instagram, o @ está aqui do lado. Marca eu nos seus stories, vamos trocar essa ideia? Manda as perguntas para mim, deixa nos comentários aqui ou me procura lá no meu @ do Instagram. Tranquilo? Obrigado pela participação e tchau, tchau. Até a próxima!